Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, um programa feito com muito carinho, com muita cautela, para que possamos passar para vocês de casa todos os detalhes dos mais variados temas. Pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular de Show Mais 2846. E não se esqueçam, se Deus quiser, no dia 1º de abril de 2019, nós estaremos completando 15 anos no ar, com os mais variados temas, com os mais variados convidados, para que todos vocês possam ter uma ideia muito legal. Vou virar a canequinha. Essa caneca tá bonita, não? Olha só. Esse aqui é o microfone símbolo do programa, é um RCA Victor 77DX da década de 40. Claro, óbvio, não havia nem nascido ainda, não resta a menor dúvida, mas é bem bonito. E o dia está aqui, abril de 2017. O dia certo é o dia 1º, que coincidentemente caiu bem no dia da mentira. O nosso programa tem um cunho didático para que a gente possa explicar para a nossa amiga telespectadora, o nosso amigo telespectador, para que amanhã, por exemplo, todos nós, inclusive eu, aprendo bastante aqui no Show Mais, dizia eu que para que possamos amanhã encontrarmos os nossos amigos e poder tecer um comentário a respeito do tema em foco. Hoje, o tema é muito legal, eu chamo a atenção de todos os nossos telespectadores, que são as vantagens da medicina nuclear. Não vou dizer que seja novidade, porque os cientistas já estão debruçados há muito tempo já em cima dessa nova tecnologia, não é? Que apura, que traz detalhes do corpo humano, podendo fazer, logicamente, um diagnóstico super, hiper, mega, uber preciso. Nós estamos recebendo aqui, para que ela possa contar para a gente esses detalhes, a doutora Ana Luísa de Campos, especialista em medicina nuclear, para a qual eu peço uma salva de palmas. Obrigado, doutora. A gente não ouve aqui as palmas, mas elas existem. Boa noite, doutora Ana Luísa. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. A doutora é bastante jovem, desde quando optou por essa ramificação da medicina que é a nuclear? Desde pequena eu tive contato com a medicina nuclear, porque minha família tem um serviço de medicina nuclear, que é a DIMEM, que a gente trabalha. Ah, é da família? Isso, então desde pequenininha eu já tenho esse contato e já tenho essa fascinação pelo diagnóstico por imagem e os tratamentos da medicina nuclear. Então você cresceu já com respaldo, digamos assim, não só familiar, como tecnológico, né? Isso. E a gente vem vendo cada vez mais o avanço. Cada ano já tem novas coisas na medicina nuclear, novos tratamentos, novos exames, e a gente está sempre buscando ser excelência e referência sempre para trazer o melhor para a população. Agora, conforme eu disse no início do programa, nós temos um caráter didático. Claro. Então eu gostaria muito, né, que amanhã, na Feira Livre, a nossa amiga telespectadora pudesse convidar e conversar com a amiga a respeito da medicina nuclear e levar alguns subsídios para que as pessoas, às vezes, estão até em necessidade, não é, de fazer um diagnóstico mais preciso, ou então vem enfrentando uma patologia há muitos anos, não consegue detectar. E eu estava lendo aqui que esse exame, ou esses exames que podem ser feitos com a medicina nuclear, trazem um rastreamento perfeito, tridimensional do corpo humano. Isso é um espetáculo. Mesmo. Pode detectar até a patologia que você não tem ainda, mas que esteja, porventura, se desenvolvendo, né? Exatamente, Darcy. Então, a medicina nuclear é uma especialidade médica, como qualquer outra. Então, o médico precisa fazer os 6 anos de medicina, faz 3 anos da especialidade. E é uma especialidade médica que a gente usa pequenas, mínimas quantidades de radiação para detectar doenças, fazer o diagnóstico por imagem e também com a radiação a gente consegue fazer o tratamento de algumas doenças, tá? Os 2 exames principais que a gente tem na medicina nuclear são a cintilografia e o PET-CT. A cintilografia é como se fosse um exame órgão específico. Se a gente quer estudar o coração... Em tempo real. Isso. Se a gente quer estudar o coração, a gente injeta uma medicação que tem afinidade pelo coração e então a gente vai ver o funcionamento do coração. Se a gente quer estudar os rins, a gente injeta uma medicação que tem afinidade pelos rins e estuda os rins.
Específico para absorção melhor de cada órgão. Isso, de cada órgão. Se a gente quer estudar os ossos, por exemplo, se tem alguma suspeita de tumor ósseo ou de metástase de algum câncer, porventura de próstata, mama, a gente pode fazer um mapeamento ósseo desse paciente e verificar se houve o espalhamento, ou seja, metástase da doença para o osso. Tá? Eu vou tentar falar de uma maneira mais simples. Isso, não, mas é assim mesmo que a gente gosta. Agora, doutora, a classe médica já está a par de tudo isso, né? Ou ainda existem correntes contrárias, ou então achando que é uma medida talvez desnecessária, porque é uma medicina relativamente cara, né? Sim, é uma medicina relativamente cara e, infelizmente, no Brasil ainda não é uma medicina para todos, que deveria ser, né? Mas com os avanços da oncologia, da hematologia, a medicina nuclear tem se destacado bastante, principalmente por causa do exame do PET-CT. Então, a grande maioria dos oncologistas já tem conhecimento, muito conhecimento do exame e solicitam para a gente bastante que é o PET-CT. É a união do exame de medicina nuclear com o exame de tomografia da radiologia. O tradicional. Isso, então é uma imagem fundida do corpo inteiro em que a gente procura processos tumorais e metástases no corpo todo, tanto em osso como em partes moles, que é os órgãos, né? E além disso, a gente consegue injetar, por exemplo, o exame de PSMA, que é específico para o câncer de próstata. Então, a gente injeta a medicação com a mínima radiação e essa medicação vai procurar onde tem a doença prostática. Há quanto tempo esses centros de diagnósticos de medicina nuclear existem? Desde a década de 80, mais ou menos, aqui no Brasil. A DIMEM, de 70, 80, a nossa clínica nasceu em 1981, então faz 37 anos. Eu não havia nem nascido ainda. Faz 37 anos que a gente está no mercado e hoje com 12 unidades já, em São Paulo, interior de São Paulo e Minas Gerais. Tá. Quando eclodiram as clínicas nucleares de medicina nuclear, vamos tomar por base 1980, década de 80, quem que levou à frente essa bandeira de implantar a clínica? Foi o seu pai, os seus parentes? Foi o meu pai. O meu pai, com mais 2 outros sócios, em Araçatuba, começaram a primeira clínica de medicina nuclear. Eles tiveram formação aqui na USP, de São Paulo, na residência, e resolveram ir para lá, começar a primeira clínica, e depois viram que um centro bom iria ser Campinas, e aí começou a disseminar pelo interior essas clínicas de medicina nuclear. Mas hoje em dia, tanto clínica de rua, como a gente tem, como clínicas dentro de hospitais, também estão disponíveis no Brasil. A longevidade chegou para ficar, não é? A gente nota que as pessoas estão vivendo muito mais, né? Antigamente, as pessoas pouco passavam dos 50, 50 e poucos anos. Ah, morreu de ataque, morreu de não sei o quê, morreu de não sei o que lá, que era o caso dos nossos avós, bisavós. Hoje em dia isso já não acontece mais. Aliás, pelo contrário, né? A gente vê nas matérias do rádio, da televisão, dos jornais, das revistas especializadas. Ontem mesmo assisti um programa que 2 senhoras estavam fazendo, uma 105, outra 111 anos, ou coisa parecida. A medicina nuclear pode, quando implantada por inteiro, digamos assim, né, para todos, melhorar bastante, o que vai elevar de uma maneira incrível, sim, não é? Sim, a existência do ser humano, né? Sim, claro. A medicina nuclear, por exemplo, na cardiologia, a gente detecta alterações que podem provocar uma isquemia, uma morte do músculo do coração antes deles provocarem as alterações propriamente ditas. Então, quanto mais cedo se detecta qualquer doença, mais fácil é o tratamento e melhor de ser resolvido. Nos tempos da faculdade ou das especializações que a doutora fez, os comentários, né, o posicionamento científico de cada um dos mestres pelos quais a doutora passou é altamente favorável à medicina nuclear. Tecnicamente não tem como
a pessoa fala, não, eu não gosto desse esquema. Sim, sim, claramente. Eu acho que só traz benefício para a sociedade, para manejar e especializar um tratamento específico para cada tipo de paciente. Isso só tende a ajudar todos os outros colegas e o paciente, principalmente. Um bebezinho, quando ao nascer, ele já pode passar pelo PET, por exemplo? Pode passar sim. Os exames de medicina nuclear têm uma mínima dose de radiação, tá? A tomografia que a gente usa no PET-CT é uma tomografia de baixa dose, então a gente consegue diagnosticar tanto doenças malignas quanto benignas na criança, seja pela cintilografia ou pelo PET, sem ser prejudicial à saúde. Não tem contraindicação para pacientes infanto-juvenis e alguns, dependendo do exame, tem algum tipo certo de preparo para isso. Esses radiofármacos que são usados, né? Eles substituem os contrastes do passado? Ou não tem nada a ver? Não, é diferente. Na verdade, o contraste que é usado na radiologia e o radiofármaco na medicina nuclear, eles se complementam, né? Mas são diferentes entre si. O radiofármaco é uma molécula ou um fármaco ligado a uma radiação que a gente vai injetar no paciente e ele vai procurar o que a gente está pesquisando. O contraste serve para diferenciar, por exemplo, vaso de tecido, é só uma melhoria da imagem visual. O radiofármaco vai emitir a radiação para a máquina poder captar essa radiação e formar a imagem. Bom, eu como leigo, eu já estou adotando, digamos assim, para qualquer coisa que eu vá porventura pedir, ou uma cirurgia que seja prescrita, eu já vou pedir porque é uma segurança. Eu quero o mapa da mina da pessoa. Não é verdade? A cirurgia, por mais simples que seja, eu quero estar acompanhando. Tem toda, para cada tipo de cirurgia e para cada tipo de tratamento ou suspeita diagnóstica, sempre tem um procedimento da medicina nuclear mais adequado. É lógico e evidente que os resultados positivos da medicina nuclear são palpáveis, digamos assim, entre aspas. Agora, ela é melhor para quem? Para os mais idosos, para os mais jovens, para os de meia idade, para todos? Para todos. Acho que cada idade... tem uma necessidade. Isso, tem uma necessidade, seja para doença benigna, para doença maligna. Sempre a gente está ajudando os colegas e esses pacientes a diagnosticarem mais precisamente e mais antecipadamente do que os outros métodos. Agora, nós estamos falando, a empresa de vocês, por exemplo, está no estado de São Paulo. Sim, e Minas também. Em Minas também. Sul de Minas, deve ser. Isso. Sul de Minas. Em termos de Brasil, não é? Já há como a pessoa recorrer à medicina nuclear nas mais variadas regiões? Sim, sim. A gente tem grandes centros, a maioria, como tudo no Brasil, está em São Paulo, né? Mas na maioria dos estados tem-se sim, só cidades muito pequenas que realmente não comportam a medicina nuclear e aí tem que ir para uma cidade mais próxima, maior, que tenha esse acesso. Qual é o exame que a pessoa fica praticamente o dia todo? O exame mais longo que a gente faz é a cintilografia de perfusão miocárdica, porque o paciente passa por várias etapas. Ele chega na clínica, recebe o radiofármaco na veia, e então faz uma imagem de repouso, depois vai passar com o cardiologista, sofrer um estresse, seja por esteira ou por uma medicação que simula a esteira, e depois injetável. Isso. E depois simula, disso, desculpe interromper, mas pode falar. Simula uma esteira? É uma medicação vasodilatadora. Cujas reações são... Isso, que aumentam a força do coração e fazem a vasodilatação e como se a gente estivesse fazendo um esforço. Só que quimicamente, isso para pacientes que não conseguem caminhar na esteira, pacientes que têm algum problema, amputação, alguma coisa que precisa dessa reação ou do algumas corpo. arritmias que pioram com a esteira. Aí são recomendados fazer o estresse que a gente chama de farmacológico. Tá certo. E depois disso a gente faz outra imagem que é a de estresse para comparar como que está o coração fazendo esforço e o coração em repouso. Tá, nós vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta com esse tema. Para nós, né, que não sabíamos, para mim foi uma surpresa saber que desde 1980
a gente já tem a medicina nuclear. Do jeito que ela é hoje, já era? Não. Não, né? Não. Então, na volta, ela vai explicar como era em 1980, na época dos hippies e dos yuppies. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, por que causa essa dependência? Porque a gente sabe um pouquinho de cada coisa e sempre que a gente sabe algo sobre alguma coisa, não é? A gente vive melhor, a gente vive mais tranquilo, a gente tem mais chances de tudo, não só de ganhar como de guardar, saber se defender na justiça, saber se defender como consumidor, poder aconselhar uma amiga, um amigo. Sempre ninguém perde nada em saber mais um pouquinho. Mesmo que seja um pouquinho de cada coisa, porque ninguém também aqui é nenhum gênio. Nós estamos recebendo nesta noite a doutora Ana Luísa de Campos, especialista em medicina nuclear. A gente já viu bastante no primeiro bloco e vamos continuar perguntando para a doutora naquela questão de 1980, quando o senhor, o pai dela, como é que chama o seu pai? Roberval. Doutor Roberval. Roberval para os íntimos. O doutor Roberval abriu a primeira clínica e eu fiquei pasmo de saber a época, 1980, para mim é coisa do ano passado. Como era essa medicina nuclear na época e quanto ela evoluiu? Eu não estava presente, né? Pronto. Mas o que a gente pode ver nitidamente, de um ano para o outro, a medicina nuclear já evolui bastante. Então, é muita pesquisa envolvida, muitos avanços que a gente promove, isso estimula a pesquisa e novos avanços. Então, lá em 1970, 1980, por exemplo, a gente só tinha um equipamento de cintilografia com um detector. Hoje a gente tem cintilografia operado pelo seu pai mesmo, ou não? Isso. Na verdade, na época, os médicos faziam tudo. Operavam o aparelho, injetavam. Hoje a gente mais setoriza isso. Tá. Hoje a gente tem o aparelho de cintilografia acoplado também a tomografias, o que faz, além de um detector, tem 2 detectores mais a tomografia, o que faz a localização do processo tanto canceroso ou do processo benigno, seja um refluxo ou um divertículo, para a gente localizar onde está exatamente e dar essa resposta já para o médico. Se a gente tem dúvida de onde está exatamente, por exemplo, o que é uma lesão óssea que a gente viu na cintilografia, a gente consegue rodar uma tomografia e dar essa resposta já para o médico hoje em dia, na atualidade. A gente tem esse aparelho aqui na clínica. Eu estava dando uma vista de olhos, bonitos aí, né, com apóstrofe de olhos, e vi que a medicina nuclear não é só uma medicina diagnóstica, não. É uma medicina de tratamento também. Isso. Como tratar com o que vocês têm nas mãos? Tá. Então, a medicina nuclear para diagnóstico, a gente usa doses baixíssimas de radiação. Já para o tratamento, a gente usa doses um pouco mais elevadas, tá? Para que haja a destruição de tecido em alguns casos que a gente necessita. Então, o tratamento mais comum da medicina nuclear é a radioiodoterapia para o câncer de tireoide, tá? Então, o tratamento principal desse paciente é a cirurgia, mas o cirurgião retira a tireoide, o que ele vê a tireoide com câncer e o que ele vê a olho nu. Geralmente restam algumas células Primeiro da é feita tireoide. A cirurgia, então. Isso. Depois, esse paciente é encaminhado para a gente após a tireoidectomia. Então, intervenção física e intervenção química. Isso. Para fazer essa radioiodoterapia, passa por uma consulta com um médico nuclear para a gente ver a dose adequada em cada caso. Tem casos que precisa dessa internação, tá? Então, o paciente recebe a dose e vai precisar ficar 1 ou 2 dias internados, porque a dose de radiação é um pouco alta para não ter contato com outras pessoas, porque a radiação vai estar sendo benéfica só para a pessoa que está sendo tratada.
E tem outros casos menos graves que a paciente chega na clínica, recebe o iodo via oral e volta para casa e tem os cuidados de radioproteção que a gente fala em casa. Vou fazer uma pergunta totalmente fora não é fora do contexto, mas de difícil resposta, porque mas nem mágico acho que consegue. O que está acontecendo com essa proliferação dos cânceres, né? A minha mãe, por exemplo, eu perdi a minha mãe há mais de 40 anos, não é, com carcinoma metastático sólido de maneira infiltrativa, já naquela época, no seio, onde não se contava nem para as irmãs o que a pessoa tinha. Né? Câncer era uma palavra amaldiçoada, digamos assim, desculpa a expressão. Mas hoje em dia eu vejo que se prolifera a cada instante, não é? Câncer disso, é câncer daquilo. Sim. O que é a vida moderna? O que está acontecendo com o ser humano? Primeiro é a longevidade das pessoas, tá? Que abre o espaço. A pessoa vive mais, então está mais sujeita a doenças. Segundo, hábitos de vida da modernidade, né? Então, alimentação, saúde física, né? Correria, preocupação. Estresse também. E, além disso, os métodos diagnósticos mais inovadores. Então, antes o que não se diagnosticava, hoje, rapidamente, é feito diagnóstico. Morria-se supostamente de outra patologia ou não encontrada. Sim. E ninguém ficava sabendo, digamos assim, qual foi o motivo da morte, né? Exatamente. E o que a gente quer fazer hoje é diagnosticar mais cedo para que essa pessoa receba o tratamento adequado e personalizado para que não ocorra nenhuma complicação, nenhuma piora do quadro. Agora, doutora Ana Luísa, como é que anda a medicina nuclear em termos mundiais, por exemplo? Qual o país que ostenta a liderança, né, não só no diagnóstico, como no tratamento, e que nesse exato momento os cientistas estão debruçados, né, em seus laboratórios, tentando aprimorar mais ainda essas máquinas maravilhosas, né? Sim. Eu acho que a medicina nuclear se destaca mais na Europa hoje em dia, apesar de todo mundo achar que é os Estados Unidos não, mas na Europa eles apoiam muito a pesquisa em medicina nuclear, então lá tem milhões de radiofármacos a mais do que a gente usa aqui. Isso, para diversas coisas. E por que a gente não... Porque, infelizmente, a nossa realidade é outra, não é aprovado. Não tem quem financie. Não tem autorização para importação desses... Isso, não tem quem financie pesquisa. Então, nossa realidade é outra. O ano passado eu tive 2 meses na Itália estudando e é maravilhoso. Eles têm 1 milhão de exames a mais do que a gente tem, ou seja, e a população do SUS lá da Itália tem acesso a todos esses exames, então... Está muito próximo a todos os indivíduos da sociedade. Isso é saúde pública, né? Saúde pública, nós temos um longo caminho ainda. Longo e árduo. Porque eu acho que são projetos que esbarram, né, ou no Senado Federal, ou na Câmara dos Deputados Federais, não é? Eu acho também incrível um deputado federal poder opinar, ou deve opinar, sobre todas as matérias, mas nem... Montesquieu conseguiria, né? Como é que ele vai ver se o projeto é bom em termos de medicina, vai ver se o projeto é bom em termos de saúde pública? Não é possível um ser humano declinar sobre tudo. Por isso que eu acho que deveriam ter bancadas de senhores médicos profissionais, não é, opinando sobre a necessidade da liberação desses fármacos, não é isso? Isso ajudaria bastante. Puxa vida, viu? Agora, doutora, como antever alguma coisa para a nossa realidade, então? Né? O que pode acontecer para melhorar, para afinar, digamos assim, a medicina nuclear em termos brasileiros? O que a gente tem, o que a nossa Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear hoje em dia faz é realmente tentar integrar a sociedade de uma maneira melhor nesses exames, então tentar associar o SUS, fazer com... Porque a medicina nuclear é uma especialidade cara. Infelizmente, os nossos produtos são caros, os equipamentos são caros, não tem como fazer um custo SUS. Então, a gente tenta integrar
o Sistema Único de Saúde. Tem algumas clínicas nossas que atendem o Sistema Único de Saúde por alguns pacotes, e isso é o que a Sociedade de Medicina Nuclear tenta fazer no Brasil. Então, tenta integrar alguns centros de saúde com clínicas particulares, porque são raros os hospitais que têm, públicos que têm centros de medicina nuclear, como a HC aqui em São Paulo, que é a USP que tem medicina nuclear, e algumas outras universidades no país. Tá? Então... Que não atende nem 0,1% das pessoas que necessitam. Mas distribuir de uma outra forma, porque só esses centros públicos não conseguem atender toda a população. Puxa vida. Bom, a gente fica feliz por um lado, entristecido por outro, não é? Mas o importante é que a medicina, a ciência tem que caminhar a passos largos. Ela não pode olhar nem para os lados, ela tem que olhar sempre para frente, não é? Que só traz benefícios. Eu queria agradecer muitíssimo a doutora Ana Luísa de Campos, especialista em medicina nuclear. Aqui na região tem a empresa de vocês, do ABC? A gente tem uma clínica na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e no Hospital Lefort, na Liberdade. Tá ótimo. Obrigado, viu, doutora Ana Luísa, pelo seu comparecimento. Obrigada a vocês pelo convite. E leve os meus parabéns à família toda, né? Obrigada. Que graças a núcleos familiares como o de vocês, que muitas vidas são salvas. Não é? Obrigado, viu? Já que você esteve em Milão, é isso? Eu estive em Milão e Bolonha. Então o encerramento vou fazer em italiano em sua homenagem. Va bene? Per ora è solo. Una buona sera a tutti. Parliamo domani e riposare in pace. Ciao bella.